É tudo santo. Tudo santo. Ninguém estava por trás do golpe. O golpe poderia até estar em curso, mas o meu cliente não participou. Unanimidade. Jogaram tudo nas costas do Bolsonaro. E Bolsonaro jogou nas costas dos outros. São todos traidores entre si mesmos. Essa é a característica da extrema-direita. Não seguram a amizade, para eles não vale nada, não há lealdade. Eles não têm o mínimo de moral. Eles são ratos. Um jogou no colo do outro. Vocês vão ver aqui os advogados falando. Todo mundo inocente. Todo mundo inocente. Ninguém estava envolvido no golpe. O golpe foi algo a priori, aconteceu, eclodiu, nasceu do nada. É como se o golpe fosse um processo natural. Eles nem viram o que estava acontecendo, ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém participou, todo mundo calado, o outro estava viajando. Essa conversinha que eles estão jogando para o Supremo. Bolsonaro resolveu ir lá assistir ao vivo em cima da hora. O que acontece? Ele, segundo o Josias do UOL, ele foi lá porque ele soube que o PT iria gravar e transmitir ao vivo, então ele foi lá mostrar a cara para dar uma de valente. Mas você vê nas fotos, ele está desolado, porque quando ele sentiu a pancada do PGR, Paulo Gonet, do jeito que o Paulo Gonet construiu a coisa toda, é como se Paulo Gonet soubesse o que tinha acontecido e Bolsonaro ficou perplexo. Ele foi lá para dar uma de valentão e acabou sendo uma coisa muito humilhante, uma coisa degradante. Ele ficou abaixo da sola do sapato dos ministros. Ele caiu na real, que ninguém vai defendê-lo, que todos o abandonaram, de que foi traído. Ele caiu na real. Um choque de realidade tomado por Bolsonaro. O interessante é que nenhum advogado defende que não tenha havido a tentativa de golpe e a execução do golpe. Nenhum. Eles apenas tiram o seu cliente da cena do crime. Apenas isso. Quando o navio afunda, meu amigo, minha amiga, os ratos são os primeiros a abandonarem o navio. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. O fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição. Foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa, que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando, ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe, com o uso do comando militar, quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros, eu ratifico as nulidades que foram colocadas na minha peça, apreciada por Vossa Excelência, e peço a rejeição da denúncia e agradeço pela atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Os atos de 8 de janeiro, certamente, serão uma mancha na história recente do Brasil. O STF agiu rapidamente e com a energia necessária
para combater aqueles atos gravosos. Passado, porém, aquele calor do momento, é necessário serenidade, para que se evite, com a justificativa de proteger o Estado democrático de direito, venhamos a solapar uma de suas bases mais importantes, o devido processo legal. O Ministério Público Federal imputa a Anderson Torres o fato de fazer parte de uma macabra trama golpista. O que nós vamos demonstrar aqui, tecnicamente, é que em relação a Anderson Torres, a denúncia é inepta e permeada de falsas ilações. É que na delação premiada de Mauro Cid, um dos personagens centrais de toda essa denúncia, ele não implica Anderson Torres. Portanto, o que fica claro é que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, jamais participou de qualquer ação golpista e nós devemos buscar o que é correto, justo e digno, e é por isso que nós pedimos a rejeição da denúncia em relação a Anderson Torres. Muito obrigado. Contra o senhor Augusto Heleno. Primeiro, que ele teria participado de uma live no dia 29 de julho de 2021. E aqui participar, senhores, é tal qual os servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou quieto. O Augusto Heleno não falou absolutamente nada e não se manifestou. E a Procuradoria-Geral da República aponta que esse é o primeiro elemento a comprovar que Augusto Heleno faz parte da suposta empreitada golpista. Eu falo em nome de Walter de Souza Braga Neto. Um homem que prestou 42 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro. Sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, sem qualquer apontamento na sua vida. É um homem de reputação ilibada. E eu quero dizer a Vossa Excelência, com o máximo respeito ao eminente Procurador-Geral da República, que a denúncia que foi apresentada contra o general não irá manchar a sua reputação. Eu ouvi atentamente a fala do Procurador-Geral da República. Ele não apontou uma única fala, uma única frase que imputasse alguma coisa, individualizasse alguma conduta criminosa contra o general Braga Neto. E não fez não por inépcia do Ministério Público, mas não fez porque não tem absolutamente nada. Eu quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. O colaborador Cid, que mente, e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Neto com os manifestantes dos quartéis. Esse vídeo era de outra coisa. Esse vídeo era de um encontro no Palácio da Alvorada com 6 pessoas, não tinha nenhuma relação com as manifestações dos quartéis. Isso ficou, evidentemente, depois até a própria denúncia faz esse reparo. Quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Esta sagrada tribuna da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em defesa, ministro Zanin, da verdade, em defesa do direito, em defesa da justiça, em defesa da honra e da reputação do general Paulo Sérgio, um homem honradíssimo, que foi comandante do Exército Brasileiro, do Exército de Caxias. E como aprendi com o ministro Dino, quem tem honra, defende. E o general Paulo Sérgio está sendo objeto de uma acusação criminal, eventualmente de um processo criminal, e como nós sabemos, o processo criminal, o procedimento, o sistema de justiça criminal é um ritual de humilhação e degradação moral. Eu tenho confiança que esta primeira turma tomará, ministra Carmen, a melhor decisão, porque existem juízes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e que na tarde desta terça e quarta-feira triunfe o direito e a denúncia com relação ao general Paulo Sérgio seja rejeitada. Me perdoem qualquer excesso. Muito obrigado pela atenção. Eu pergunto, se os 3 assinaram, por que só o almirante Garnier aderiu ao plano golpista? E os outros 2? Por que os outros 2 que participaram, assinaram, discutiram a nota, eles não foram inseridos na denúncia?
ele teria entrado na organização criminosa, segundo o Procurador-Geral da República, para influenciar os demais. E como é que alguém entra em algo para influenciar os demais e permanece calado? Qual o método que ele teria utilizado para convencer os demais? Telepatia? Porque ele ficou calado. E ele ficar em silêncio pressupõe que ele é culpado? Tem vários momentos no direito e que isso não é admitido. Uma conduta e um resultado, ainda que seja uma tentativa, mas tem que ter um nexo causal, tem que ter uma ligação, e não há nenhuma ligação, não só nesses crimes, mas nos demais também. Daí, senhoras e senhores, nós estamos pedindo a rejeição da denúncia por falta de justa causa, o artigo 395.3 do Código de Processo Penal. Tem que ter elementos mínimos. Contra o almirante Garnier, só há invencionista. E não precisa mergulhar na prova para isso, não. Isso está na denúncia, nas contradições da própria denúncia. E é caso de apreciação, porque o artigo 395.3 diz claramente: rejeitar a denúncia que não tenha justa causa. Diante de tudo isso, tinha ainda muito a ser dito, mas o tempo é muito limitado, eu peço a Vossa Excelência, primeiro, que afetem ao plenário da Casa esse processo, porque o próprio Procurador-Geral da República diz que ela é de alta relevância, e que rejeite a denúncia, porque em uma parte ela é inepta e em outra parte não há justa causa para recebê-la. Agradeço. Alexandre Ramagem, o que parece, não só não permitiu a continuidade do uso dessa ferramenta, como ele foi um crítico, ou pelo menos foi um investigador da regularidade de seu uso à frente da ABIN. Há um quarto documento, chamado Positivo DocX, usado para ligar Alexandre Ramagem às supostas condutas praticadas pelos servidores Marcelo Bormevé e Giancarlo Rodrigues, ambos da ABIN, que teriam produzido desinformação relacionada ao ministro Luiz Roberto Barroso e, salvo melhor juízo, também a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. O documento apreendido, Positivo DocX, no computador de Alexandre Ramagem, é um documento de caráter institucional. Ele se referia, ele tinha informações do corpo societário da empresa Positivo, que à época, segundo a própria denúncia, fabricava parte das urnas eletrônicas utilizadas em 2022. Nada mais. Informações sobre o corpo societário da empresa Positivo, que fabricava as urnas utilizadas no pleito de 2022. A partir daí, fez-se uma ponte, uma ligação, um salto para a utilização desse documento por esses servidores para produzir suposta desinformação e Alexandre Ramagem. Mas não há indício algum de ordens. Alexandre Ramagem não deu ordens. Nesse sentido, não há um indício. O que há é um documento de caráter institucional pertencente à ABIN, apreendido no computador de Alexandre Ramagem, e servidores da ABIN utilizando esse documento para a produção de suposta informação. Com todas as vênias, admitir que Alexandre Ramagem tem envolvimento com isso sem o mínimo indício nesse sentido seria imputar-lhe culpa em vigilando, talvez, responsabilidade penal objetiva. Quero citar também a denúncia, a colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, a quem a denúncia emprestou importante relevo nesse núcleo crucial da organização criminosa. Seria a pessoa que estaria próxima ao então presidente da República, que levaria comunicações e informações aos demais integrantes da suposta organização. Mauro Cid, embora Alexandre Ramagem tenha sido apontado como integrante do núcleo crucial dessa organização criminosa, Mauro Cid não emprestou relevo algum à participação de Alexandre Ramagem nessa suposta organização. Relevo algum, não há. E o depoimento é longo. Muitos fatos. Mas relevo sobre a participação de Alexandre Ramagem nessa organização criminosa, não há. Além disso, excelências, Alexandre Ramagem saiu do governo federal em março de 2022 para a disputa das eleições gerais de 2022 e foi eleito deputado federal. Alexandre Ramagem, a partir de março de 2022, estava imbuído da sua campanha, da sua pré-campanha, das negociações políticas para obter fundos partidários, apoio de prefeitos, deputados estaduais, governadores. Foi uma campanha dura e Alexandre Ramagem foi eleito. A partir de março de 2022, e notem que a denúncia traz um claro recrudescimento das supostas ações dessa organização criminosa a partir de julho de 2022, quando Alexandre Ramagem
não estava no governo federal. A preocupação de Alexandre Ramagem era, evidentemente, o pleito eleitoral que se avizinhava. E tamanho foi o empenho dele, que eleito foi. E sendo eleito deputado federal, não faz o menor sentido, com todas as vênias do Procurador-Geral da República, imputar a Alexandre Ramagem o crime de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Alexandre Ramagem formalmente passou a pertencer àquele Estado. Excelências, muito obrigado pela paciência. Então, nós não temos muita coisa para falar a respeito do Cid. Apenas destacar a sua dignidade, a sua grandeza, a sua participação nos fatos, como testemunha, como intermediário, como, no caso aqui, está como delator. As circunstâncias o colocaram nessa situação. E como assessor que foi do presidente, ele tinha conhecimento dos fatos, tinha conhecimento dos aspectos que se desencadearam. E dessa forma, o relator Cid se desincumbiu, buscou cumprir a sua missão. Nós não temos mais argumentos, não temos necessidade de trazer outros fatos, outros argumentos, apenas destacando que o Cid é o colaborador, que ele apenas serviu à justiça, trouxe a sua contribuição, a sua parcela de contribuição para orientar, para informar, simplesmente isso. E nós fazemos uma singela sustentação, destacando a responsabilidade do Mauro Cid dentro desses fatos, dentro das circunstâncias que ele se viu envolvido, e tinha que se desincumbir. Nessa circunstância, com o delator, ele está realmente protegido. Nós não temos necessidade de estender a sustentação. Ele cumpriu com o seu dever, tem o direito de receber o que merece, que já está sendo concedido. E dessa forma, nós sustentamos rapidamente, dizendo que esperamos a absolvição dele, ou, no caso, até a recusa do recebimento da denúncia que está sendo iniciada. A absolvição será mais adiante. E dessa forma, nós não ocuparemos mais espaço, não ocuparemos mais tempo. Apenas pedimos, Excelência, que seja reconsiderado o recebimento da denúncia em relação ao Cid, que prestou a sua formação, cumpriu com a sua missão, com a sua missão e cumpriu com o seu dever. Então,